Este episódio do Não Pode Vacilar tem o apoio da Neves, Transporte e Logística. Falar sobre superação também é falar sobre apoio e estrutura. E a Neves sabe que para seguir em frente é preciso contar com parceiros que dão segurança e constância ao dia a dia. É assim que a Neves trabalha com entregas rápidas, transporte especializado e responsabilidade em cada trajeto. Neves, Transportes e Logística, cuidando dos seus caminhos para você cuidar do que realmente importa. Saiba mais em @Neves Logística. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. Sabe o que eu estava reparando? A gente está hoje na mesma paleta. Exato, eu também Sintonia. vim com a mesma. Jura? Sim. Ai, como você é fofa, amiga. Adorei. Bom, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E, como sempre, eu quero ressaltar os nossos apoiadores. Então, nosso muito obrigada à Criarte VIP, que proporciona este brinde incrível para nós e também para o nosso convidado. Se você está em casa e pretende fazer uma festa ou ter uma empresa e quer presentear os seus convidados ou seus funcionários, uma bela indicação, Criarte VIP. Quero também agradecer Copenhague Parada Pinto 344, Carol. Copenhague vem com uma coleção agora da Moranguinho. Ai, Lembrando dos fofa, velhos tempos. fofa. Traz o sucesso que foi o Moranguinho no Natal e agora resgata ali com os tabletes da Moranguinho também. E também Neves Transportes e Logística, e a gente vai falar um pouquinho mais do Neves e todo o seu trabalho durante este episódio. É isso, Carol? É isso mesmo. E vamos saber quem é a nossa convidada de hoje, uma convidada que veio de uma maneira muito inusitada, e a Carol vai explicar mais para vocês. Conta aí, Carol. Outro dia, você sabe que a internet a gente sempre fala que tem coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que saber filtrar isso. Lá no nosso feed sempre aparece muita coisa. E eu estava um dia pesquisando sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é abuso infantil, e veio um trailer de um vídeo. Aí foi para um canal assistir o trailer e falei, cara, eu preciso falar com essa menina. Menina, né? Que ela tem cara de menina. Eu preciso falar com ela. Aí mandei já lá no perfil do documentário e falei: ah, gostaria de entrevistar a Georgia, que está aqui conosco hoje. Prontamente, né? A Luciana me mandou uma mensagem, consegui falar com a Georgia e ela está aqui conosco hoje e veio contar a história dela, que se transformou em um documentário. Além do documentário, ela é contorcionista e professora, né? Professora de dança também, né? Yoga, dança. E ela veio trazer um assunto que às vezes a gente tem medo de falar, mas é necessário a gente falar para a gente conscientizar quem precisa ouvir e às vezes está passando por isso e não tem a coragem que ela teve de contar a história. Seja bem-vinda, Georgia. Obrigada pelo convite. Estamos felizes, né? Muito, muito! E aqui, como vocês sabem, agora nessa nova temporada, a gente divide o nosso podcast em blocos. E o primeiro bloco é Quem é Georgia? Você quer saber? Então venha conosco para conhecer um pouquinho mais por trás das câmeras, por trás dessas dores. Então, Georgia, quem é a Georgia além da história retratada no documentário? Uh. Bom, Georgia é uma mulher hoje, né, que trabalha com mulheres, né, ajudando as mulheres a ficarem mais flexíveis e, por consequência, também a conhecerem, né, mais do seu corpo, a entrarem mais em contato, que inclusive foi uma ferramenta que me ajudou muito no meu processo, né. E eu também sou casada, moro aqui em São Paulo. Tenho várias outras. Quem é a Georgia, né? Isso é o que eu faço. Quem eu sou também sou. Sonhos, Sonho. Também, deixa eu ver o que mais eu posso falar de curiosidade sobre mim. Eu também toco bateria, tô aprendendo a tocar bateria. Eu sou uma pessoa multi. Onde eu tenho vontade, eu vou lá e me enfiando. Também tem um grupo de apoio para mulheres que sofreram abuso também na infância. Que mais? Eu também tenho uma capacitação de professores, de flexibilidade.
E sou uma pessoa que gosto muito, assim, de ajudar as outras pessoas, de escrever, de entrar em contato com a minha espiritualidade, de estar sempre muito transparente, às vezes isso é até ruim, É. né, por outros lados, acho que é isso. E no documentário, eu lembro que você falou que a dança, né, o circo entrou na sua vida por um motivo lá, que te salvou, né, por um instante. Hoje você vê que você é feliz nesse lugar em que você manifesta o seu corpo também para as pessoas, né? Sim, o circo foi um processo muito importante, assim, porque antes eu andava de skate. Então, no circo, eu tive esse contato mais, assim, apurado do corpo, né, o skate ele é meio agressivo, meio não, é bastante agressivo. E aí no circo é uma coisa mais lúdica, onde você tem que entrar realmente em contato, e ele que me tirou ali do foi através dele, né, através desse projeto que eu pude ter outras oportunidades de morar em outro lugar, sair do ambiente de violência, e eu consegui conquistar tudo que eu queria no circo, assim, como artista, né. Eu trabalhei aqui, trabalhei fora do Brasil, então eu consegui ter uma carreira, assim, de tudo que eu sonhava, eu consegui realizar. Aí hoje eu trabalho pouco como artista, né, eu tenho me dedicado mais ao trabalho de professora, mas quando eu olho, assim, para trás eu fico muito orgulhosa, porque isso me trouxe muitas foi muito desafiador, mas isso me trouxe muitas coisas boas. Jorge, como que o circo entrou na sua vida? Foi uma história bem interessante, porque foi através do skate, puxou pro teatro, que eu machuquei o joelho no skate, então eu operei o joelho, tive que ficar um tempo sem fazer nada de skate. Aí nisso, como eu sempre, né, gosto de me enfiar em coisas e aprender coisas novas, eu fui pro teatro. Aí lá um professor me deu um DVD do Circo du Soleil. Aí eu falei assim: "Ai, assiste, leva o DVD, então faz faz tempo". Aí ele: "Leva lá, assiste". Aí eu levei pra casa, assisti, fiquei encantada com o número das contorcionistas. Eu falei: "Nossa, quero fazer isso aí", só que não sabia como que eu ia fazer isso, né, que geralmente circo você vinha de família e tal. Aí eu fui para um projeto social, também fazer teatro, e lá tinha aula de circo. Ah, legal. Aí eu falei: "Uau", mas não tinha aula de contorção, mas tinha aula de tecido, aí eu comecei a fazer tecido, a lira, e tal. Aí tinha um menino que ele treinava contorção, assim, por conta própria, né. Aí eu já me enfiei, falei: "Ai, quero vir treinar também". Aí eu comecei a treinar assim. Aí a partir dali eu me entrosei com as pessoas e logo depois eu passei numa prova da escola de circo, que é a escola que te forma, né, aqui no Brasil, que é lá no Rio de Janeiro. Aí eu passei na prova e fui para o Rio de Janeiro e fui. Que Que interessante. bacana. Qual circo você já trabalhou? Tem, assim, um local? Ou Tem, lá no Rio eu trabalhei no circo do Marcos Frota, circo do Ah, Topetão. Deixa eu ver, teve mais aqui, eu não sei se eu vou lembrar. e fora? Qual foi a experiência fora? Que você falou que você já foi pra Fora eu fora. fui pra Itália, mas não era circo, era uma companhia que a gente fazia shows em resort, hotel, a gente ficava, né, transitando ali pela região do Lago de Garda ali, que chama. A gente viajava ali para apresentar nesses lugares. Aí fui pra Finlândia, também quando eu fui pra Itália a gente também deu um pulinho na Alemanha, na Eslovênia, que eu não lembro o nome da cidade agora, que memória isso faz tempo. E aí depois na Finlândia foi a última que eu fiz, aí também fui para o Chile, fui indo. Desbravando o É, mundo. a Itália e a Finlândia foram os maiores períodos, assim, né, porque foram de 3, 4 meses. Que E na delícia. Finlândia foi o Polo Norte, Ah, é. foi raiz ali, né? foi aquele frio. E essa arte e através do corpo, né, o que que significa hoje na sua vida isso? Ah, significa o a minha meu estado de presença, digamos assim, é como se fosse também um combustível. Então eu não consigo ficar acho que eu sempre fui muito artista desde criança, né, mesmo quando eu não trabalhava com circo e eu acho que se eu não tivesse ido para o circo, eu teria ido fazer alguma outra coisa de arte, porque sempre esteve muito comigo isso. Então é como se eu respirasse arte, tudo que eu quisesse pensar, produzir, eu sempre penso como uma artista, né. E a arte representa hoje para mim esse lugar, assim, onde eu me encontro. Por mais que tudo esteja horrível, por exemplo, eu consigo entrar nesse lugar profundo com a arte, com o meu lado
artístico. E eu também sinto, assim, que ai, gente, desculpa que eu sou pisciana, sabe. Pisciana tem uns papos, assim, muito Não, vai que a sério, gente tá nessa, vai. então eu sempre encontro a arte junto com o meu lado espiritual, que não é religião, não é nada, é o meu lado espiritual ali de conexão comigo, do meu lado que eu costumo chamar do meu lado divino. Então eu sempre faço essa ligação também. Eu, Enfim, não eu sei se eu quando. fui Não, Não, entendi. foi muito nossa, aqui, ó. objetiva, porque Não, quando a gente, eu pelo menos, quando assisto um espetáculo, assim, principalmente de circo, que meu filho gosta bastante, e aí eu vou na onda dele, Circo de Solé pra mim é, nossa, espetáculo. Eu sinto, assim, a vibração, parece que o que vocês passam com o corpo, a gente sente, até arrepia às vezes, o movimento que vocês fazem, principalmente você, que às vezes conta uma história ali através da arte, né? Nossa, arrepia e faz você reviver memórias, né? Tem tudo isso, né, Si? É isso. E por falar em memórias, vamos mexer um pouquinho nelas? Vamos. Começa então o segundo bloco, Infância e Silêncio. Aí a gente vai trazer agora algumas marcas que ficaram de toda esta infância, e é o momento de olhar para trás, entender um pouquinho dessas memórias e partilhar essas memórias conosco. Antes de começar a gravação, eu conversei com a Georgia, eu falei assim, Georgia, tem algum assunto que você não queira tocar? Ela falou assim, não, podemos falar sobre tudo. E é assim que a gente começa, né, Cá? É. Lembrando um pouquinho dessas memórias. O documentário, ele aborda ali um período delicado, né, da sua vida, que é a gente na escola, a gente sempre fala que a infância é o chão que a gente vai pisar a vida toda. E como que foi para você reviver marcas da sua infância e entender o que tinha acontecido com você através do documentário? foi um processo difícil, né, reviver ali, mas quando foi gravado, eu já estava falando sobre o assunto, eu já tinha elaborado muitos anos ali. Eu comecei a falar e elaborar isso há mais de 10 anos atrás. Então eu já tinha elaborado um pouco ali o trauma, né. Mesmo assim, né, mesmo que eu já estava um pouco mais bem resolvida, é impossível, né, não se emocionar, tanto que em alguns momentos eu choro também. E é difícil colocar ali as lembranças e falar aquilo, por mais que eu estivesse mais forte ali, porque eu também me preparei, o meu Sim. o psicológico para estar ali. Mas uma coisa que pegou muito, assim, foi rever as imagens da infância, né. E tem muitos vídeos, né, muitos registros da sua infância. Achei Tem interessante isso. bastante. Nossa, que eu tinha quem filma é o meu padrinho. Tá. E ele, na época, ele comprou uma câmera, né, e tal, aí ele filmava o aniversário de todo mundo pra ver os eventos da família, né. Então minha mãe guardou tudo e tinha muitas fitas, muitas fitas. Então ver aqui as fitas porque, assim, eu gravei quando era criança e nunca mais É, assisti. E aí você vê você criança ali, como você era, principalmente a transição, né, que 7 anos eu tô super feliz ali, porque ainda não estava acontecendo nada e dá pra ver como foi mudando, né. Aí eu olhando, eu sei o que eu estava passando, então às vezes uma coisa ali que as pessoas percebem, mas eu sei ali o que eu estava, né, eu mais do que ninguém sabia o que eu estava carregando ali. Então, isso foi difícil de olhar, assim, aquelas imagens antigas, aquela dinâmica da casa, tipo, tá todo mundo ali, sempre muito presente, mas eu invisível, sabe. Isso aí foi bem difícil no início. A primeira vez que eu assisti, né, o documentário, assim, pra meio que aprovar ali, também foi bem difícil assistir, mesmo eu sabendo o que eu já tinha gravado. Porque, você vê ali tudo montado, editado, mas falei: "Não, é isso aí, bola pra Acho que é frente". ver a sua vida como espectadora, É. né, do outro lado agora. Quando aconteceu o primeiro abuso? Eu tinha uns 8 anos, que assim, é bem confuso, porque nunca dá pra saber exatamente, né, quando começou, o que que eu lembro exatamente, o que que eu deixo de lembrar, então eu tenho as lembranças das coisas que eu já entendi ali um pouco que era um abuso, né, mas pode ser que tenha acontecido antes. E que não demorou muito tempo não, assim, do momento que ele chegou na minha casa, sabe, para o momento que para os momentos que aconteceram mesmo.
Ele era seu Foi. padrasto. Era meu padrasto. Tem uma parte que me tocou bastante, que você fala que tinha uma outra criança que frequentava a casa de vocês e que ele também pedia para ela sentar no colo. Tinha algumas Sinais. cenas, sinais, só que quando ela foi falar isso, não acreditaram nela, e aí você ficou super insegura, porque você Sim. também estava vivendo aquilo e sabia que era verdade. E quantas vezes a gente não descredibiliza as crianças, né? Por falas que às vezes elas trazem, questões que elas passaram e a gente: "Ah, não, isso aí acontece", ou "Homem é assim mesmo, vai acontecer É, para sempre". Então, o sim. impacto, né, que pode ter a nossa fala também nisso, né. Sim, e isso foi um marco, assim, para eu também não denunciar, né, porque É, você além das manipulações que já acontecem, o medo que ele colocava também, aquilo foi mais uma coisa para eu pensar assim: "Não adianta, eu tenho que aguentar isso aqui sozinha, né, porque senão ninguém vai acreditar, eu vou ser igual a ela, vai acabar passando como mentirosa". Então aquilo foi com certeza uma coisa que me registrou, assim, fixou em mim que eu não adiantava nada falar, né. E ninguém acreditou mesmo, assim, porque tem essa coisa da pinta, né, que é do legalzão, do é. simpático. O Ah, é tiozão. coisa de criança, não, era brincadeira, ele não fez isso e tal, você entendeu errado. E aí acaba que nisso o cara se safa, né. É. Hoje, consciente, que sentimentos você revive que te marcaram muito naquela época, você lembra de No geral, assim, É, o que é, que você sentia? sobre o abuso mesmo. é, Ah, me marcou, assim, eu diria que muito a solidão, o sentimento de solidão e abandono, assim. Principalmente por estar com muitas pessoas, que minha família era grande, estava sempre em casa, mas eu sempre me sentia sozinha. E mesmo eu brincando com meus priminhos e tal, às vezes mostrando ali alegria e tal, mas era um sentimento de abandono, de desamparo, porque era como se ninguém me visse mesmo, era uma coisa meio invisível, assim, por mais que eu desse também os sinais das coisas, eu era sempre a criança esquisita, sabe? Ninguém conseguia ler os sinais. Então, essa coisa assim de rejeição, de abandono, é uma coisa que me marca muito, além dos acontecimentos mesmo, né, sim. do abuso, assim. Também a questão do medo, né, aí falando, assim, da parte dele, né, dos medos que eu tinha, que ele me colocava, então eu ficava pensando: "Nossa, minha mãe morrer, eu" é criança, né, então eu não tinha noção Não, de como que funcionava nada, então eu vou ficar com ele, só com ele. é. Ou se ele for era uma das coisas que ele falava era que se eu contasse pra minha mãe e ela mandasse ele embora, que ele ia levar minha irmã, e que eu nunca mais ia ver minha irmã. Então são coisas, assim, que esse medo, também é bem marcante, assim, que ficava bem impregnado, né, em mim. Ela falou da irmã, acho que a gente pode perguntar, e essa eu lembro que ela fala dessa questão da proteção, né, que vocês têm uma idade de diferença, né. Sim. É E porque fora que a sua irmã tem um nome lindo. que a sua chará não. Como que era a sua relação com ela nesta época? A gente sempre teve uma relação muito boa e, assim, a gente não era irmãs que super brigava, sabe. E ela era bem mais nova que eu e a gente também sofria violência doméstica, né, porque além dos abusos sexuais e tal, isso até o momento que eu saí de casa, assim, ele bebia também e chegava em casa agressivo, querendo bater na gente, quebrar as coisas e tal. Então a proteção era muito desse lugar também, assim, dele chegar, eu pegar ela, trancar a gente no quarto, às vezes pra ela não ver a situação, não ver a violência. Claro que ela ouvia, porque ele gritava, chutava a porta, né, enfim. Mas eu tentava amenizar ali pra ela, né, dava essa proteção ali, tentava alegrar, brincar com ela sempre. Então, porque eu tinha muito uma coisa assim: "Nossa, ela vai", porque meu pai, ele faleceu quando eu era criança, então eu pensava assim: "Ele vai falecer também, ela vai crescer sem pai", e aí eu ficava com o coração muito cortado de que sentia que ia repetir a história, sabe. De certa forma, assim.
da ausência, né? E que no fim já era ausente, né? Porque ele tava ali, mas não servia pra nada. É. Essa é a verdade. Ele era pai, era pai, ou é? Ele é vivo? Ele faleceu. Faleceu? Ele era pai biológico da Cibele. É. Entendi. E sua mãe nesta relação? A minha mãe é complicada, no sentido de ser uma mulher muito passiva, submissa de tudo, não consegue dizer não. Isso até hoje. A gente briga com ela, assim, né, em relação a, sei lá, alguém fala, ai, faz não sei o que pra mim, sei lá, vai lá pedir um favor. Ela não quer fazer, mas ela não sabe falar não. E isso vem muito de um ciclo que ela não conseguiu quebrar, porque vem da minha avó também, que sofreu violência, e minha mãe também sofreu com meu pai, e depois com meu padrasto. Então é um ciclo ali que ela não conseguiu quebrar, e ela também foi abusada na infância. E ela optou, né? Eu acho que quando a gente tem esses acontecimentos na vida, às vezes a gente tem força para ir para um caminho diferente. E às vezes a gente é aquilo que a gente falou da família, né? Às vezes aceita. A homem é assim mesmo, eu já ouvi essa frase dela, inclusive. A homem é assim mesmo, Deus quis assim, que eu passasse por isso, eu tenho que só rezar. Então essas crenças, elas acabam que abraçam a pessoa de uma ilusão ali, que ela fica ali abraçada naquilo e não resolve o problema, né? Na raiz, assim, não tem. E aí tem essa pressão assim de que a mulher tem que estar casada, que é melhor estar num casamento horrível do que estar sozinha. Aí tem um medo de ficar sozinha, porque acho que a criação. E aí tem vezes que a pessoa não consegue. E é isso como eu enxergo hoje, né? Não consegue sair disso. Ela não conseguiu sair, não conseguia se posicionar, né, diante a vida para quebrar um ciclo e só foi levando. Como você conseguiu sair de tudo isso? Eu acho que desde. Eu era muito passiva também quando eu era criança. Eu era boazinha e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa que eu. Ali com uns 11 anos, acho que teve um marco que foi quando. Até mostra no documentário que foi quando eu tentei me suicidar. Que eu não aguentava mais. E aí ali eu vi mais uma vez que eu estava completamente sozinha. Porque nem o médico, nem minha família, ninguém entendeu aquilo. E você não conseguia verbalizar. Eram sinais É. que você tentava ali mostrar de uma maneira consciente ou não. De consciente, não. Era Queria tudo. fugir, né? Não Era, estar ali, né? era tudo. Não queria estar ali, não queria viver assim, e era tudo uma consequência do que estava acontecendo. Mas eu não era consciente, assim, de que aquilo eram sinais. Até porque, olhando hoje, eu acho que eu não entendia exatamente ainda o que estava acontecendo. E até uma coisa curiosa, né? Porque quando eu era adolescente, se falava muito, ai, cuidado, minha mãe mesmo, né? Falava, cuidado, você vai pra escola andando sozinha, cuidado que. A gente morava na Zona Leste. Que ali naquele escadão tem um estuprador. Ela tinha essa coisa com o da rua, mas não conseguia enxergar o dentro de casa. Mas cuidado tal com a pessoa lá da rua. E aí eu tinha muito essa visão de que estupro, abuso, era uma coisa assim, que acontecia na rua, que a pessoa te pega à força e tal. Eu não tinha noção que aquilo que eu tava vivendo era uma coisa assim. Era um abuso dentro da minha casa, que aquilo que eu vivi era um abuso, era um estupro. Eu não tinha nem noção. Assim, acho que depois, e meio que você quer esquecer mesmo. Então eu deixei aquilo meio guardado ali num baúzinho e só quis seguir minha vida na sobrevivência do jeito que eu conseguia. Então, depois desse marco, assim, dos 11 anos, que teve essa tentativa de suicídio, eu acabei ficando revoltada. Assim, tendo uma raiva ali dentro de mim. E eu sempre fui uma pessoa que eu vejo até hoje, assim, eu tenho uma essência, assim, de perceber coerências e incoerências, hipocrisias, assim. Então eu via aquilo e falava assim: não, gente, isso aqui tá tudo errado. Isso aqui é muito incoerente. Como que acontece isso? Então eu tinha um senso crítico, assim, de entender que aquilo estava errado. E aí eu não me conformei que eu deveria viver daquela forma. Tipo, eu fiz tudo, todas as minhas forças, assim, desde a adolescência, para não
viver daquele jeito. Aí eu lembro até com 15 anos que a violência doméstica em casa ficou horrível, assim, ficou a pior época. Que eu, assim, teve um dia que eu mentalizei muito forte, assim, eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou deixar um homem fazer isso comigo, nenhum homem vai me fazer sofrer. Foi uma coisa assim, sabe? Porque eu via que a minha mãe tinha uma dependência emocional. Falei, eu não vou ficar assim nunca. Nunca vou ser assim. E aí isso enraizou em mim, sabe? Acho que essa coisa assim de não se conformar. Da mesma forma foi mais tarde, quando eu comecei a falar do abuso, eu escutava assim, né, e lia também, muito assim, não, você vai ficar com muitas marcas e não sei o quê, o resto da vida. Só que de uma forma muito negativa, como se aquelas marcas fossem ser para sempre muito pesadas e que eu ia ter que me conformar que elas fossem sempre pesadas. E aí, de novo, eu entrei no negócio assim: não, eu não vou me conformar que isso sempre vai doer desse jeito. Eu vou ter que dar um jeito de não doer assim. E aí, eu, de novo, assim, fiz um esforço gigante para, claro que ficam marcas, ficam resquícios, consequências de coisas que acontecem, de né, ansiedade, coisas que você vê. Mas hoje eu acabo olhando assim também. Eu falo assim, nossa, eu passei por tudo isso. E às vezes eu até tenho sintomas e coisas que outras pessoas que nunca passaram na vida têm também. Porque faz parte, sabe? Cada um tem as suas marcas, suas cicatrizes, e a gente vai aprendendo a lidar. Eu acho que a gente não pode dar tanta atenção Hum. pra, ai, nossa, eu sou muito traumatizada, eu sou. Quanto mais atenção eu dava, mais energia aquilo tinha e mais aquilo tirava a vitalidade da minha vida. Acho que eu fui percebendo isso. E aí fui tentando mudar isso de alguma forma, sabe? Você falou uma coisa interessante, várias, né, mas uma que toca muito e as pessoas não se dão conta, é que o estuprador ou o abusador, não é às vezes não é uma pessoa má, né, é uma pessoa que se pinta ali para os outros, às vezes está dentro de casa e atrai a criança e coloca mesmo ameaças, e aí a criança sai sempre como errada. O adolescente, a criança sai sempre como errada, né. Sim, É, e de uma hoje tem até indícios, né, dados, melhor, Sim, dados de que os estupros, a grande maioria acontece dentro dentro de do casa. ambiente familiar, que às vezes não é só um padrasto, é um tio, é um primo, e como que esse abuso às vezes ele vem mascarado Mascarado. também, né. Eu sei que é muito íntimo, Georgia, mas você poderia citar uma situação? Acho que eu posso citar uma situação de abuso, né? É uma que eu falo no próprio documentário. Na verdade, no documentário eu falo várias, né? Mas eu falo, já falei também em outro podcast, do primeiro momento que eu descobri que eu entendi que tinha algo muito errado, que foi quando eu fui dormir, assim, na cama com eles, assim, que eu tinha saudade de dormir com a minha mãe e tal. E eu acordei com o dedo dele enfiado em mim. E aí aquilo me congelou, assim, acho que foi ali que eu entendi que alguma coisa muito errada estava acontecendo, porque até então antes era passadas de mão, sentar no colo, não sei o que, coisas que já são graves, né? Mas ali, digamos que foi o marco ali do estupro, sabe? Aí ali eu acho que foi uma situação mais grave ali também, não sei dizer se eu tinha 8, se eu tinha 9, quanto tempo que tinha passado, mas foi uma das sensações que me marcou, assim. Quando você saiu de casa? Eu saí com 19 anos. eu queria só uma pergunta para fechar esse bloco antes de ir para o próximo. Você sentiu raiva da sua mãe? Senti muita. Porque ela aparece no documentário, né, e como que foi essa conversa? Depois teve uma conversa? Tiveram muitas conversas. Na adolescência, assim, a gente tinha uma relação muito ruim por causa dele também. Aí eu saí de casa, tal, fui morar no Rio. E aí eu sempre tentava, porque antes dele aparecer, era tudo muito bom, sabe? Foi ele ali que acabou com tudo. Aí quando depois eu fui pro Rio, voltei pra cá, tal. Aí eu ainda estava no Rio quando eu comecei a falar sobre abuso. E ele estava vivo. Ele ele não estava vivo nessa época. Eu já tinha falado pra algumas pessoas quando ele estava vivo. Mas eu acho que o fato dele morrer
eu achei que tinha acabado tudo. Falei assim, nossa, ele morreu, agora eu tô bem, não sei o quê. Eu morava lá no Rio, eu lembro que eu fui na praia, fiquei olhando pro mar, falei, senti uma sensação assim, nossa, foi, né? Aí passaram-se alguns anos, aí eu tava num grupo que o menino relatou o abuso que ele tinha sofrido, e aí aquilo me deu um gatilho absurdo. E aí ali eu falei, nossa, ele morreu e tudo, mas tá aqui ainda tudo, né? Aí que eu comecei a falar e tentar investigar isso. Aí nesse momento, depois de um tempo disso que eu fiquei totalmente perturbada e muito mal, assim, eu entrei pra fazer terapia também. Aí na terapia começou a surgir essa coisa de mãe, do papo da mãe, e entender as emoções, as coisas, o rancor, a mágoa, todas as sensações que vinham sobre a minha mãe, né? E tentar entender essa relação. Aí, depois de algum tempo, que demorou uns 2, 3 anos isso, eu fui conversando com a minha mãe, aí eu vinha pra São Paulo, eu tentava conversar com ela, acabei descobrindo que ela tinha sido abusada também pelo pai. Aí foram acontecendo várias e várias e várias coisas que eu também fui entendendo um pouco, né? Claro que não justifica, ela ter continuado com ele, ter fechado os olhos, mas fui entendendo um pouco melhor qual era a história da vida dela também, e a história da vida da minha avó, e aonde que eu estava enfiada nesse ciclo, assim, nesse padrão, né? Aí a gente conversava, era muito difícil, porque ela não queria falar, ela foge, né, do assunto, fugia, não queria falar de nada do passado. "Ah, mas por que falar do passado?" Então, ela queria olhar pra frente e achava que não tinha que mexer nas coisas ruins do passado. Mas eu insisti, porque eu sou teimosa, eu precisava daquilo pra entender as coisas, pra me resolver também. Aí nesse momento eu percebi, assim, que eu tinha que me permitir sentir muita raiva dela de novo, né, porque antes, assim, eu estava morando no Rio, pra mim tudo já tinha passado, então estava tudo bem. Ela foi para o Rio, ia lá me visitar, a gente turistava, tudo, então estava tudo ok. Só que nesse momento eu precisei de novo voltar para aquela coisa de me permitir sentir raiva, permitir sentir tudo que tinha, meio que um luto ali da situação, para depois começar a enxergar com mais clareza. Então eu vivenciei muita raiva dela, hoje em dia eu não tenho mais raiva, mas eu aceitei, eu fiz uma escolha, eu costumo falar que eu fiz uma escolha. Porque as coisas que eu tinha a respeito dela fazia mal pra mim, primeiramente, né, o rancor, a mágoa, tudo. Então eu meio que escolhi não me envenenar mais daquilo, assim, digamos, né, que pensei assim: "Não, então não posso voltar, não posso mudar o passado, não posso mudar o que que ela fez, o que que ele fez". Então é bem aquilo, né, que eu vou fazer com isso agora? Então beleza, eu vou escolher ter uma relação minimamente com ela ali, e ok, e cada uma no seu quadrado, e eu sou porque eu sou uma pessoa assim, né, que eu falei no início, assim, eu gosto de entender as pessoas, gosto de ajudar, e não gosto de ficar guardando essas coisas, porque eu sinto que faz muito mal pra mim mesmo. Então eu escolhi, assim, que eu não ia viver na raiva, porque aquilo me envenenava de certa forma. Aí hoje ela mora num lugar, eu moro no outro, a gente tem uma relação mínima, assim, e ela participou a participação dela do documentário foi uma forma até dela falar assim: "Não, eu vou participar sim e tal". Mesmo que ela não tivesse falado com as palavras claras, porque ela não consegue É, expressar e tal, eu entendi ali que ela queria participar como uma forma de redimir um pouquinho, sim. sabe, de não, então eu vou falar, então eu vou participar e tudo. Eu senti, assim, que foi: "Não, eu não posso ser covarde de novo". Então tem uma coisa assim, mas eu vejo que ela ficou presa, sabe, Incomodada, você acha, de falar ou não? não sei, ela disse que não, e eu não estava, né, na gravação, Hum, então eu não sei como que foi os bastidores, assim. Mas eu senti que na gravação que ela estava com vergonha, né, de falar. E ela não fala muito, ela evita falar sobre o documentário ou sobre o documentário não, mas sobre o assunto em geral das desgraças que já aconteceram, sabe. E fica focando, acho que ela também acaba focando, porque depois que ele morreu, foi a primeira vez que ela teve a oportunidade de estar livre de um homem, de filho e tal, e viver um pouquinho a vida dela.
Então hoje ela vai lá, dança, na academia, zumba, não sei o quê, ela vejo que é a primeira vez que ela tá dando um respiro, mas que ela tem um emocional, assim, meio de criança, sabe, meio parece que é aquela criança que sofreu o trauma, porque tem um negócio assim, né, Tem. A gente até teve É, um tema aqui no podcast falando sobre os traumas. que ela tá presa ali, e ela, diferente de mim, assim, ela não conseguiu, né, A se escolha dela soltar foi tanto. outra. Teve outro caminho, outra escolha. Toda essa vivência durou quanto tempo? Dos Do a 8 do de abuso? abuso? Dos 8 até uns 11. De 11 para 12, assim, eu lembro que depois do que eu tentei o suicídio, deu uma acalmada, aí eu fui ficando rebelde, aí eu também não sei se é porque eu cresci um pouco, ele perdeu o interesse, eu não sei, assim, exatamente, sabe, às vezes eu acho que é uma coisa, até falo no documentário também, às vezes eu acho que eu consegui sair daquilo, que eu comecei a fazer meio que uma moeda de troca com ele, como forma dele deixar eu fazer as coisas, né, que ele não só me abusava, ele era uma pessoa que era obcecado por mim, assim, de controle. Então não queria deixar eu ficar com meus primos brincando, não queria deixar eu ir na casa do amiguinho, era uma coisa bem Às vezes até com medo de você contar algo, também, pode ser. né, não dá para saber. E, a gente trabalha com escola também, né, em algum momento, alguém na escola ou você chegou a mencionar com alguém na escola ou não? Nem na escola? Não, nem na escola. Na escola eu não na época lá eu não tive instruções, assim, sobre educação sexual nem nada. E o único momento que uma professora percebeu que eu tinha alguma coisa, assim, tal, foi antes do meu padrasto, até que foi quando meu pai morreu. Comecei a ter problemas na escola, até cheguei numa psicóloga, mas depois eu fiquei bem. Essa professora percebeu, porque eu chegava na escola, ficava chorando, ficava muito isolada. Aí depois eu fiquei bem, só que aí veio meu padrasto. E aí o sinal que eu comecei a dar, por causa do meu padrasto, foram. Eu não esboçava assim, tristeza, tal como antes. Eu comecei a ser uma aluna ruim, tirar notas vermelhas e tal. E antes não, eu era uma aluna ótima, só tirava nota boa. E depois eu comecei a decair e tal, meio que eu perdi o interesse pelos estudos, assim, não tinha cabeça ali para aquilo, mas era lido como um, tipo, desinteresse na escola, sabe. Acho que aí os professores não viram exatamente como um sinal de que tinha alguma coisa e tal. Daí a importância, né, da gente ter um olhar atento. Eu acho que até não só na escola, mas como mães, sociedade, acho, né? de um modo geral, né? Tem Porque querendo ou não, a gente vê sinais, né? E às vezes a gente não digo que então ele tá fazendo assim é porque ele tá sendo abusado, não é essa a questão. Mas ficar mais atento, Uhum. ouvir, observar. Teve uma especialista que falou, eu não lembro o nome dela agora, uma de cabelo enroladinho, que no documentário, que a sociedade, normalmente a criança vai para a escola mesmo, porque é onde ela tem segurança, né? Falar, então, acho que acolher esses sinais. E a sociedade também faz parte da vida daquela criança, daquele adolescente. Então a gente fica com medo de se envolver. Mas acho que se a gente não se envolve, a criança tá sofrendo. Então ela tá colocando sinais ali. É um assunto delicado para a gente apontar dedos, mas a gente tem que também ouvir as crianças e os adolescentes nesse sentido, para ter uma confiança, né? A criança vai contar para alguém, né? Nesse sentido. Então, Ou não sei, ou se não conta, é isso mesmo, né? Como a Georgia falou, dá sinais. Então, por que será que ela está caindo a nota? Será que está acontecendo? Vamos chamar essa família? Vamos entender o que está acontecendo por trás, né? Dessa menina? Por que ela está assim? Ela nunca Uhum. foi. Então, acho que é ter mesmo este olhar atento para que a gente possa auxiliar. Porque é isso, a gente, né, eu acho que quando a pessoa ela passa por essa situação, ela se sente errada, ela se sente a suja, ela se sente a pior pessoa do mundo, e é o contrário. E eu falo, nossa, acho que melhor eu não falar, porque senão os outros vão me julgar, como você ficou com medo da sua prima que teve a fala. Então eu acho que é um isolamento também, entendeu? Não exato. acho que é uma mistura de isolamento com solidão. Então eu vou me isolar, porque eu tô dando sinais, e o outro não está me percebendo. Então acho que Uhum. realmente a errada sou eu. É. Acho que
Eu acho que também depende muito de como passa, né, de quem o momento, da pessoa que tá lá com você. Eu acho que são N É. questões, que é aquele negócio: "Ai, eu entendo o que você passou". Não, eu acho que ninguém consegue entender, a não ser que tenha passado também. Uhum. Mas, apesar de começa agora o terceiro bloco, documentário apesar de, que é isso mesmo, é o que a Georgia falou. Ela teve todas essas marcas, todas essas vivências que a gente vai ouvindo, assim, a gente fica até, né, pesada, assim, você fala assim, poxa, imagina uma criança passando por toda essa situação sozinha, mas ela fez a escolha dela. E é isso que a gente vai entender agora nesse documentário. Então, a minha escolha foi pensar diferente e falar para as pessoas, trazer, tirar essa névoa desse tema e trazer para que eu possa conscientizar e alertar outras famílias. Sim. Para começar, então vamos assistir o trailer do Bora lá, documentário? então. Aí você põe pra gente, Alex, só pra... Quando ele veio pra casa, eu pensei assim, nossa, eu vou ter um pai finalmente, sabe? Tinha muita coisa que na época eu não identificava. Eu tava ali brincando, né? Achando que eu tava brincando como uma criança normal e tal. E ele trazer essa maldade, né? Maldar as brincadeiras. Violaram meu corpo, mas eu não posso falar. Raiva. Ele te abusou. Ele te adoeceu. Quantos anos você está fazendo hoje? 10. Você ficou contente com a sua festa? E sabe uma coisa que é difícil às vezes pra mim hoje? Quando eu vejo uma criança de 7, 8 anos, eu fico olhando pensando assim, cara, eu tinha essa idade, esse tamanho. Bell Hooks, ela falava que a gente não escolhe o que fizeram com a gente. Mas a pergunta é o que é que eu faço com o que fizeram de mim, né? Eu vejo a contorção como, assim, o auge do controle do seu corpo, sabe? A cada hora, 4 crianças com menos de 13 anos são abusadas sexualmente no Brasil. O que a gente vai fazer com isso? Quatro. Agora a luz 3. Porque apesar de, se deve comer.
apesar de, se deve amar. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra pra frente. No meu caso foi essencial enfrentar um monstro mesmo, sabe? Aquela coisa da sombra, assim. E por mais que faça parte da minha história, eu não sou mais vítima. Tem muito mais do que isso. Que lindo! Acho que você trouxe o tema de uma forma forte, mas também muito poética. Acho que por conta até da arte. Como você é talentosa, que lindo! Obrigada. Nossa, parabéns! E o título do documentário, então, ele é inspirado em Clarice Lispector? É. De onde veio o tema? Você que pensou? Ou É foi que uma quando sugestão? Como foi? Me eu conta. tinha essa tatuagem já desde que eu tinha 18 anos. Perto da data que eu saí de casa, eu li um livro da Clarice, que era o Aprendizado ou o Livro dos Prazeres, que aí tem essa parte. E aí aquilo me pegou muito porque eu me identificava muito com essa coisa de não vou me conformar. Ela até fala, apesar desse deve amar, né? Porque é muito fácil a gente ficar com tudo de negativo que a experiência deixa, né? Muita raiva, muito ódio. Então é essa escolha que eu fiz que, apesar de que eu deveria ultrapassar isso e fazer as coisas boas acontecerem na minha vida. Então aquele trecho mexeu muito comigo. Aí eu fiz a tatuagem, apesar de. E eu também falei que eu escrevo, né? Eu publiquei um livro com 18 anos que chamava Apesar de, também inspirado, né? Nessa parte da Clarice. Aí, quando rolou o documentário, era para ser outro nome. Aí, acho que por direitos autorais, eu ficava pensando, ai, não vai dar, qual nome a gente vai colocar, qual nome a gente vai colocar. Aí vieram perguntar, e se a gente colocar o nome da sua tatuagem, que tem o livro e tal? Falei, nossa, tudo a ver. Aí que tem mais a ver ainda, né? Aí que vai ficar mais registrado mesmo. E ele ficou tipo um bordão, assim, as pessoas usam muito, assim, quando vai falar comigo, nas rodas de conversa, apesar de, né? Que é uma coisa que foca, né? Que registra. E durante as gravações, teve algum momento que foi mais desafiador para você? Foi, acho que nos relatos que eu conto mesmo o que acontecia, assim. Porque eu fiquei muito na dúvida se eu colocava detalhes ou não, né, do que tinha acontecido. Isso era sempre uma questão, assim, se eu falava ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um pensamento que as pessoas não sabem exatamente o que acontece no abuso. Porque a gente fala assim, É, ah, é abuso infantil. Meio que, beleza, é abuso. Aí parece que, sei lá, pode ser uma pegada aqui, uma pegada ali, mas pode não ser. Pode ser uma palavra que a gente tá amenizando coisas muito mais graves. Penetração, coisa, né? Eu falo sexo oral, parece que foi consentido, mas todo esse tipo de estupro que acontece do adulto com uma criança muito pequena. sim. Então eu ficava assim, será que eu falo os detalhes das coisas que são extremamente pesados, mas ao mesmo tempo pensava, pô, mas é importante dar nome às coisas, É. de entender realmente o que é. E tenho certeza que com outras pessoas, e conheço casos, que aconteceram coisas muito piores do que comigo, né? Sim. Crianças que engravidam do pai, do padrasto. Então, ai, a gente vai ficar, né? Até teve uma vez que eu participei de um podcast e a mulher comentou no Reels, né? Ah, eu não acho legal quando a gente dá os detalhes, acho que não precisa. E vira como se fosse um conteúdo, tipo um fetiche pro próprio pedófilo assistir e ficar imaginando que você foi. E isso era uma coisa que eu tinha antes. Uhum. Eu ficava assim, nossa, mas aí eu vou. Se é um cara pervertido, se é um cara abusador, ele vai ler isso e vai achar legal, Dá ideia. Sim. né? E aí depois falou, não. Mas eu não precisa ser com o que eu falo, com a minha fala, porque eles vão encontrar um lugar para buscar a satisfação louca deles, sem noção, que perversa, que não tem nem como a gente Não me- entender, né? Porque a gente não tem isso na gente. Não é através da minha fala, do meu relato.
ele vai encontrar, às vezes, isso num comercial de fralda de bebê. Sim, exatamente. Então, não tem por que eu não falar, Hum. e também, assim, a intenção, né, a intencionalidade da coisa. Por que que eu tô falando isso? É pra dar uma realidade de choque ali, pra alertar mais as pessoas? Então é nisso que eu vou focar. E aí eu decidi falar tudo, mas aí foi uma cena que foi difícil também, porque, né, tem essas coisas de áudio e tal, e a gente Gravar voz de estava bebê. gravando, aí passava um avião, aí eu Ah. estava no meio do relato, maior emoção. "Ai, não, 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 espera um pouquinho, volta". Aí eu tinha que falar de novo, falei: "Meu Deus, não vai acabar nunca isso aqui". Deixa eu falar 1000 vezes a mesma coisa, então foi um dia, acho que inclusive foi o último dia. Que foi um dia que eu fiz e depois falei: "Nossa", Acabou. respirar um pouco, né, das gravações, dos relatos e tal. E como a Geórgia de hoje acolhe a criança desse vídeo? Eu acolho sempre, diariamente, principalmente mostrando pra ela, assim, hoje eu sinto que essa criança teria muito orgulho, né, então automaticamente eu me sinto em paz com isso. Por isso que eu também quis fazer o documentário, porque eu sentia que toda vez que eu falava, né, no início, quando eu comecei a falar, eu falava aqui, essas coisas que eu tô falando pra vocês, eu falava me esgoelando de chorar e com, né, então eu consegui chegar num lugar que eu tenho orgulho do que eu fiz com o que aconteceu comigo. Então, hoje, quando eu vejo ali aquela criança, eu falo: "Nossa, você ia ficar muito orgulhosa", e é por você, é por pela voz que você não teve, né. Então, quando eu penso num projeto novo, né, eu ainda quero terminar, que eu já comecei, mas não terminei, né, o livro autobiográfico, então eu quero fazer outras coisas e tal. E quando eu sinto que eu tô ajudando outras pessoas, pessoas que falam muito comigo, que nossa, seja para conscientizar as pessoas, ou seja, para trazer um pouco desse lado, então eu consigo cicatrizar, viver em paz com isso, eu consigo fazer isso ficar menos pesado, né? E aí cada um vai encontrar o seu caminho, né? Que não, às vezes não foi o mesmo que o meu, mas para buscar, né? Incentivar a buscar, a não se conformar com aquele peso, com aquela dor. Então, quando eu vejo que eu tô ajudando, isso também, de certa forma, me ajuda. Então, quanto mais eu sinto que eu ajudo, mais eu fico bem com a Você é história. ajudada, É, é. Que é como se fizesse valer a pena. sim. Tudo bem, passei por isso, mas ok, agora eu tô ajudando e tô bem, sei lidar com minhas coisas, o autoconhecimento também, de entender suas coisas, entender seus gatilhos, hoje eu consigo respeitar mais, tô no momento que eu tô mais ansiosa, então eu não vou forçar a barra pra fazer milhares de coisas e fazer coisas que vão mexer comigo emocionalmente, então eu consigo entender esses pontos, sabe? E eu olho pra essa George e falo assim, nossa, olha só, né? E eu era super espoleta quando eu era criança, de subir na porta, eu já era super circense já. Então, É. então, Aflorou agora, né? então essa criança tá satisfeita agora, assim. Toda vez que eu vejo, inclusive aquela imagem, assim, que eu olho e dou risada, assim, eu sempre É. penso nessa criança, assim. Ai, que interessante. É forte, né? Ver. Eu me emocionei muito no relato. Acho que quando a sua irmã apareceu, eu me emocionei muito também, porque a culpa que ela trouxe, né? E, meu, ela era uma criança também. Então, olha como ficou confuso, né? E aí ela falando. Sim. Mas não conte tudo. Ah, é. Não conte Não, tudo, tem que porque quem assistir. está em casa tem que assistir. Este documentário foi só um trechinho que nós trouxemos hoje, aquele Spoiler. gostinho, aquele gostinho, poxa, eu quero entender mais sobre essa situação. Eu quero entender para que eu possa orientar os meus filhos em casa. Então, quando a gente escuta quem vivenciou, é uma maneira diferente de entender para que eu possa orientar. E a gente tem aqui, Georgia, uma caixinha de perguntas surpresas e Corajosa. corajosas, né, Cá? Então, ó, nem eu sei o que tem aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos sortear uma, lê pra gente e responda. O que você gostaria que o público levasse ao sair do cinema ou ao terminar de assistir o documentário? Eu gostaria que o público levasse essa consciência de que o abuso não tá tão longe de nós como a gente imagina.
né? Às vezes a pessoa até sabe que existe, até acha um absurdo, se indigna, mas às vezes não pensa assim, pode estar perto de mim, pode ser o meu pai, pode ser o meu marido, pode ser o tio, né? A gente acaba que a família ali é tão boa, parece tão boa pinta que às vezes não vê isso, né, ali no meio, não consegue enxergar. Então, para a gente ficar atento, às vezes realmente não vai enxergar, porque eles sabem, né, enganar muito bem. Então, acho que essa relação com a criança, de confiança, de passar confiança, de conversar com a criança como se ela fosse realmente um ser humano, né? Acho que as pessoas às vezes veem a criança como, é uma coisa, como se a criança fosse uma coisa que não tem Valor. voz, não tem valor, então precisa criar uma relação com a criança de ser humano, de entender que a criança tem as emoções, que ela tem as vontades dela, que são infantis, porque é criança, né? Mas estar ali sempre ouvindo, criando essa confiança, porque e ensinando, né? Ó, aqui pode tocar, aqui não pode. Dar essa educação também em casa, né? Também. E na escola também, né? Se ter na escola tem gente que é contra, né? Tem que ser na escola, porque às vezes ela não vai ensinar em casa, porque não. Primeiro, porque os crimes acontecem em casa, e depois, porque às vezes acho que não é necessário, porque acho que não vai acontecer em casa, né? Então são muitas camadas ali, mas a confiança de também ensinar a criança onde pode, onde não pode encostar, acho que é uma coisa que tem que ficar bem alerta, assim, né? Que, ó, tá mais perto do que a gente imagina. Enxergar, né, quem trabalha com isso e tal. A gente fez muitas rodas de conversa para pessoas que trabalham no meio, né? Professores, policiais. Foi muito legal, porque através do documentário nossa, então vamos criar coisas, vamos, né, se mobilizar mais para estar atento. Então, isso é legal, assim, você trabalha com alguma coisa assim, ou então você conhece alguém que tem filho, e você tá mais atento aos sinais, assim, se informar mais sobre o assunto, assim, não deixar ser alguma coisa. Ai, meu Deus, não Um quero. tabu. Não quero falar disso, não quero olhar isso, um tabu, assim, gigantesco em cima disso. E para as pessoas que já passaram, eu queria que levasse essa mensagem para dentro do coração, assim, de que você é mais do que aconteceu com você, sua vida pode ser mais, né? Você pode ter uma transformação ali que hoje eu vejo tudo aquilo que aconteceu, e é bem a frase que aparece assim, né? Você não é o que aconteceu com você, que eu fui uma vítima, sou uma sobrevivente, mas eu sou muito mais do que isso. De não colocar nessa coisa da energia, não coloca tanta energia de que em cima da história, porque pra mim quando você, pelo menos pra mim, né, aí eu falo por mim assim, mas quando eu colocava muita energia dentro da história, era como se eu estivesse dando poder ainda pra ele, né, para o que ele queria, para o que ele queria me fazer mal. Então não, eu vou transformar isso aqui, minha vida é muito mais do que isso, eu não vou continuar o resto da minha vida dando poder para o que ele fez comigo, né? Eu tenho que ser maior do que isso, eu tenho que ser tipo uma vencedora mesmo disso. Então, de falar que isso é capaz, porque quando eu comecei a falar, eu não achava que isso era capaz, eu achava que eu nunca ia chegar no ponto que eu estava hoje, porque eu não tinha muitas referências, né, de leveza, assim, dessa dor. Justamente porque não se fala muito disso, principalmente as vítimas também, né? Então, de ser também esse poste, digamos assim, para falar assim, olha, tem uma luz aqui no fim do túnel, sabe? É possível, vai encontrar seu caminho, estamos aí, você não tá sozinha. Acho, eu sempre gosto, assim, parece, às vezes eu fico assim, ai, será que o que eu tô falando parece às vezes que eu tô romantizando, não sei, parece que eu tô dando uma romantizada em cima por causa de hoje, do lugar onde eu tô, mas eu sei a bosta que é, né, desculpa a palavra, o tanto que foi uma lama, sabe, o tanto que eu rastejei na lama pra chegar até aqui, realmente não foi fácil, tive que me esforçar muito, muito, mas eu acredito que se eu tive essa força, eu acho que as outras pessoas também têm. Eu não sou especial, entende? É tão especial quanto. É. E quem quiser, ver o documentário, onde pode encontrar? Em que lugar pode encontrar? Tá em várias plataformas, assim, de Prime, Apple TV, Claro, Sesc TV, tem naquela TV TSL. E tem no YouTube também. Aí
acessando o Instagram, né, do documentário, que é A gente vai deixar também. doc.apesar de isso. Aí lá também tem o link com todos os lugares, assim, que no Brasil também internacional, né? Também tem o link para quem tá fora do Brasil quiser assistir. Aí lá tá disponível. Acho que além, assim vai finalizar, mas eu queria enaltecer aqui, acho que a sua coragem de expor uma história que é tão sensível, né? Que é como você falou, só quem passa na pele pode contar isso e ajudar outras pessoas também. Então, obrigada por você estar aqui também conosco, viu? Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Bom, a gente quer agradecer vocês que ficaram até aí com esse aprendizado que a Georgia trouxe hoje para nós, com essa coragem de olhar para frente e trazer essa consciência para que possamos fazer o melhor sempre para os nossos filhos. Até porque na educação dos nossos filhos não pode vacilar. Na Neves Transportes, há mais de 15 anos, garantimos eficiência e segurança no transporte e logística para o setor farmacêutico e de saúde. Com uma frota moderna, rastreamento via satélite e soluções personalizadas, atendemos todo o Brasil com rapidez e precisão. Contamos com certificação da Anvisa e diversas outras, assegurando qualidade e conformidade em cada entrega. Neves Transportes, conectando qualidade e confiança ao seu negócio.